Não. Laila, minha flor, eu vou começar fazendo a maquiagem pra você dos olhos. Não vou maquiar o rosto todo porque é algo exclusivo pra você. Depois não passe pra ninguém esse vídeo. Eu vou te mostrar, tá? Primeiro, é indispensável que você use o primer de olhos, para que você tenha uma sombra bem fixada. Então, esse é o primer da Mary Kay, que inclusive você já pediu o seu. Você vai aplicar ele na pálpebra móvel toda. Depois você vai aplicar uma sombra clara, cintilante. Eu vou usar a Cristaline da Mary Kay, essa sombra aqui, no canto interno do seu olho, tá? Pode caprichar, tem que ser uma sombra cintilante, clara, luminosa, para poder definir o iluminado do seu olhar. Por esse motivo é indispensável um bom primer de olhos. Ó. Espalha bem para não ficar nada aglomeradinho, e aí você coloca aqui também para poder já dar o efeito iluminado no olhar, tá? Eu tô usando esse pincelzinho aqui para aplicar essa sombra, certo? Depois eu vou usar a sombra Sweet Plum, que é esse roxinho aqui, tá? Ele é um roxinho, ele não é mate, ele tem um brilhinho. Então eu vou orientar você a passar essa sombra da seguinte forma: com esse mesmo pincel do outro lado, o mesmo pincel que eu usei, a Cristaline, você vai usar a Sweet Plum. Você vai pegar um guardanapo, uma fita micropore, algo que você tenha em casa, para poder colocar no canto externo do seu olho, em sentido ao fim da sua sobrancelha, assim, tá? E aí você vai aplicar essa sombra. A Cristaline eu passei até menos da metade do olho. A Sweet Plum você vai aplicar dessa maneira aqui, subindo um pouquinho para o seu côncavo e chegando para o centro da sua pálpebra móvel. O ideal, Laila, é que quando você tire, fique aquele efeito puxadinho no olho, vê? Para que não deixe o seu olhar um olhar caído. Então você pode passar um pouco mais para que esfumar, nada de deixar o olho muito marcado. E aí você tenta mesclar bastante essas duas sombras, para que não fique aquela listra dividindo. Vou aplicar um pouco mais aqui da Cristaline, já que o batom que vai ser usado é um batom vermelho. E aí você vem pintando com a Sweet Plum. Pode ser qualquer outra sombra roxa que você tenha em casa. Aí você vai tentando mesclar para que não fique aquela divisão de sombras que você percebe mesmo. Pronto. Mesclado, você vai agora, dá pra ver? Você vai agora com outro pincel esfumar uma sombra marrom no seu côncavo. Eu vou usar a Cinnabar da Mary Kay.
tá? E um pincel que já me facilita esfumar o meu côncavo. Você vai aplicar um pouco dessa sombra marrom no seu côncavo, sobre a sombra Sweet Plum, e você vai esfumar ele, essa sombra marrom. Pronto, ó, já marcou, já definiu o côncavo. Você pode aplicar um pouco acima da sua linha mesmo do côncavo, para definir melhor o seu côncavo. E aí você vai, à medida que você for fazendo a sua maquiagem, você vai aperfeiçoando aquilo que você acha que não tá legal ainda, ou que pode ser melhorado. Pronto, aplicou a fina barra, agora você vai vir com a escura, uma sombra preta, muito de leve, para não carregar muito o seu olhar, tá? Eu vou usar a Coal da Mary Kay, sombra preta. Ela é perfeita, ela é muito boa, ela é forte. Então você tem cuidado aqui, você vai fazer um V invertido, tá? Bem aqui no canto externo do olho. E aí depois você esfuma. Bem. Vê como ficou bonito. Pronto, aí você esfuma. Se você quiser, você pode aplicar um pouco mais da Sweet Plum, que é a roxinha, aqui por cima, para realçar, ressair mais. Pronto. Agora vamos para a parte de baixo. É interessante também que você aplique um pouco de primer nessa parte aqui de baixo do seu olho, rente à linha d'água. Então agora eu vou passar com a sombra Coal e esse pincel aqui fininho, que é o que eu gosto de usar para fazer isso aqui embaixo do olho. A sombra Coal, que é a preta, eu vou vir aqui embaixo Se você quiser, você pode puxar até o canto. Eu não aconselho por causa da que aglomera aquela remelinha. Então você aplica aqui embaixo. A sombra. Esfuma ela. Olha que diferença, olha. E depois você aplica a Sweet Plum, que é a roxinha também, por baixo dela, no caso um pouquinho mais abaixo dela, rente a ela, só que mais pra baixo, tá? Aí depois, se você ver que ficou algo em excesso, você pode, com o corretivo, retirar. Você completa a iluminação do seu olhar aqui. Ó, aqui. Com a Cristaline, que é aquela sombra clarinha que a gente passou no início. Tá? Aplica o delineador. Eu costumo usar em gel, que é mais fácil de aplicar. E aí você vem e ilumina. Eu vou usar a mesma Cristaline que eu usei para iluminar o canto interno do olho. Eu vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Ó. É
claro que é necessário você ter uma boa sobrancelha, muito bem definida, buço feito, uma maquiagem de rosto bem feita, para que essa maquiagem fique perfeita em você. Vou esfumar um pouco mais aqui. É bom que você esfume para não ficar nada muito marcado. Pronto, eu não vou aplicar o delineador, mas eu vou passar o lápis por cima, só para você ter mais ou menos uma noção de como fica. Passa aqui o lápis preto. Eu gosto de sempre passar delineador porque pra mim define a maquiagem. Tem uma besteira aqui. Deixa eu aplicar um pouco mais. Tipo aqui. Pronto, eu vou fazer só desse lado do olho, tá? Depois você vai aplicar bastante rímel. Se tiver cílios postiços, melhor ainda. Cuidado com o rímel. Esse rímel é o Ultimate Máscara da Mary Kay. Ele é perfeito, olha. Use na hora de aplicar o rímel, porque é tudo no olhar, os cílios bem definidos. Aplica embaixo. Você vai aplicar uma vez, esperar secar, aplica de novo, esperar secar, aplica de novo, tanto embaixo como em cima. E aí, se você quiser, você passa lápis de olho preto, se não, pode ficar como está. Agora eu vou colocar o batom Real Red, olha que lindo, da Mary Kay, que é o batom vermelho que você quer usar na maquiagem. Batom lindo. Pronto. Isso eu só fiz olhos para que você pudesse ver como combina o vermelho com olhos também carregados. Hoje em dia não tem mais isso de olhão, boquinha, nem bocão, olhinho. Não, você pode usar olhão e bocão. Tá? Gostou? Beijão, Laila.